Olá! Essa é a parte 4 da nossa série de vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje falaremos sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. Mas antes de tudo, você sabe o que é o Conselho Tutelar? De acordo com o artigo 131 do ECA, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, ou seja, ele tem liberdade e independência na sua atuação. É ainda não jurisdicional, não tendo o poder de julgar, apenas de executar. E ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. O artigo 132 vem para nos lembrar que o Conselho Tutelar é um órgão municipal. Ele está presente pelo menos um conselho por município, além de um também no Distrito Federal. Ele é composto por 5 conselheiros, escolhidos pela população local, que atuarão por um mandato de 4 anos. Há algumas normas para você poder se tornar um conselheiro. De acordo com o artigo 133, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Você deve ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e deve residir no município que pretende atuar como conselheiro. Segundo o artigo 134, é a lei municipal ou distrital que definirá o dia, local e horário de funcionamento do Conselho, inclusive qual será o salário de cada membro. Vale lembrar que os conselheiros têm direitos como outros trabalhadores, como cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, licença maternidade e paternidade e gratificação natalina. Segundo o parágrafo único, é a lei orçamentária do município ou do próprio Distrito Federal que fará a previsão dos recursos necessários para o funcionamento do Conselho e também da remuneração dos seus funcionários. Para concluir essa parte que fala sobre os direitos e deveres dos conselheiros, o artigo 135 vem nos dizer que o exercício efetivo da função de conselheiro é um serviço público e deverá estabelecer presunção de idoneidade moral. O artigo 136, ele fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar. No inciso 1º, diz que uma das atribuições é atender as crianças e adolescentes previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, dos incisos 1º ao 7º. Do que se trata esses artigos citados? O artigo 98 aborda as medidas de proteção à criança e ao adolescente que devem ser aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da conduta dessa criança e adolescente. Já o artigo 105 afirma que o ato infracional praticado por criança corresponderá a medidas previstas no artigo 101. E o artigo 101? Ele fala que essa criança ela deve ser encaminhada aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Deve ser orientada, apoiada e ter um acompanhamento temporário. Deve ser matriculada em uma frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, incluídas em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Deve ser inclusa em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos e ter um acolhimento institucional. O inciso 2º diz que o Conselho Tutelar deve atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, do 1º ao 7º inciso. O artigo 129, citado anteriormente, diz que os pais ou responsável, eles devem ser encaminhados a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, devem ser incluídos em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Devem ser também encaminhados a tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. Devem ser encaminhados a cursos ou programas de orientação. Devem ser obrigados a matricular o filho ou pupilo e a acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.
também tem a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. O inciso 3º diz que o Conselho Tutelar deve promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade jurídica nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Também deve encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra o direito da criança ou adolescente. Também deve encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Também deve-se providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1º a 6º, já dito anteriormente, para o adolescente autor de ato infracional. O Conselho Tutelar também deve expedir notificações e requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes quando necessário. Assessora o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento do direito da criança e do adolescente. Representa, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 2º da Constituição Federal. O Conselho Tutelar também representa ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da família ou do adolescente junto à família natural. Promove e incentiva na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Em seu parágrafo único, se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. O artigo 137 diz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Segundo o artigo 138, aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência do artigo 147. Essa competência será determinada, primeiro, pelo domicílio dos pais ou responsável, ou segundo, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente à falta dos pais ou responsável. O artigo 139 determina que o processo para escolha dos membros do Conselho será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Assim também, esse artigo determina que o processo de escolha dos membros ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro, no ano subsequente ao da eleição presidencial. Por fim, o artigo 140 determina que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro, nora, entre outras pessoas com um certo grau de parentesco. Obrigada, siga o canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe.